Olá! A sugestão de hoje de Na Saleta de Leitura é para aqueles que gostam de ler livros em que fatos reais são relatados. Trago Nas Sombras do Estado Islâmico, Confissões de uma Arrependida, da autoria de Sophie Kazik, editora best-seller. A Sophie nasceu no Congo e, ainda criança, perdeu a sua mãe. Foi então morar em Paris com a sua irmã mais velha, o marido e as sobrinhas. Nós vemos que desde esse momento a Sophie é alguém com um sentimento de falta de alguma coisa. Como é que começa o livro? O livro começa com o relato dela dizendo que nunca se imaginou estar abraçada a um homem que ela não conhece, na garupa de uma moto, nos momentos mais tensos da vida dela, em que eles estão a caminho de uma possibilidade de fuga da Síria, da cidade de Raqqa. Dito isto, passamos ao primeiro capítulo, onde ela começa então a contar a sua vida desde a infância. Como eu disse, desde a morte da mãe, alguma coisa, um sentimento de falta, de desassossego, tomou conta da Sophie. Já casada, ela vai trabalhar como assistente social nos subúrbios de Paris e nesse local ela conhece 3 rapazes a quem ela chamava carinhosamente os meninos e que gostavam muito dela e ela gostava muito deles. Um certo dia, os meninos desaparecem e as famílias ficam preocupadíssimas e esses meninos que eram da religião islâmica, esses meninos, antes de sumirem, acabaram convencendo a Sophie a se converter ao islamismo. E ela, embora convertida, diz que não é uma pessoa assim que segue todas as regras super rigorosamente, mas enfim está encantada com o que o islamismo propõe enquanto religião. As famílias desses jovens ficam desesperadas porque, na mente delas, eles só podem estar na Síria fazendo parte do Estado Islâmico. Eles demoram a dar notícias, mas quando dão, só dizem que eles não se preocupem, que eles estão muito bem, mandam fotos alegres, sorridentes, com um fundo nem sempre possível de ser identificado, e começam a conversar com a Sophie, dizendo da maravilha de vida que eles estavam levando, que lá era tudo lindo, que a cidade era desenvolvida, dizem que estão na Turquia, e convidam ela e o filho a passarem um mês de férias lá com eles para conhecer esta realidade. Como a Sophie estava atravessando uma fase difícil, questionando o casamento, questionando o trabalho, ela resolve ir com o filho de 4 anos. Ao chegar à Turquia e ao encontrar os meninos, ela tem uma sensação de que eles não são exatamente os meninos que ela conheceu. A partir daí, ela é em seguida atravessada para a Síria e eles a colocam num apartamento na cidade de Raqqa. Ela passa a ter que usar aquela roupa que cobre tudo, o niqab, só pode sair à rua acompanhada por eles. Eles já estão vestidos como os integrantes do Estado Islâmico, já estão sempre com armas. E quando ela começa a questionar, inclusive sobre o local onde eles disseram que ela iria trabalhar e ajudar, que não era bem o que ela esperava, eles vão dizendo para ela que é muito cedo, que ela ainda não viu bem a realidade, que ela está pensando como uma ocidental, que ali era o Oriente. Mas quanto mais ela insiste, dizendo que ela quer voltar, que afinal ela tinha ido para passar um mês só, eles vão se irritando e vão mostrando quem eles realmente são, até o momento em que ela se dá conta de que ela foi cooptada pelo Estado Islâmico, que eles não são mais os seus meninos e que conseguir sair dali é muito difícil, mas é prioridade para que o filho dela
não seja também ele, desde criança, treinado dentro dessa realidade. E o maior impacto que ela tem é quando eles tiram uma foto, num dos raros momentos que ela se separa do menino, quando eles tiram uma foto do menino segurando uma arma. Quando ela se torna muito resistente e eles já perderam a paciência, eles levam ela e o menino para a Madafa. A Madafa é um retiro feminino muçulmano para onde iam as mulheres daqueles que partiam para frente de trabalho e que ali ficavam sob vigilância, como também as insubmissas. E quando ela entrou nessa Madafa, que ela percebeu que ela estava, na verdade, em uma prisão, ela se dá conta de que ela precisa urgentemente conseguir sair dali com o filho, para então buscar ajuda, que ela não sabe nem como nem onde. E aí nós vamos continuar lendo como que ela consegue sair de lá e o seu périplo em busca de ajuda e em busca de poder voltar, sem saber bem a quem recorrer, porque há espiões em todos os lugares, as pessoas não são o que parecem ser, e ela sabe que qualquer ação errada que ela tomar é a sua condenação final. Quase para o fim do livro tem um capítulo que é narrado pelo marido, porque ele vai contar o que aconteceu desde quando ele soube onde ela estava, até, digamos assim, os preparativos para conseguir tirá-la de lá. E é contado por ele porque ela não sabe, ela não está lá. Terminado esse relato dele, que vai até o que eles estavam fazendo para retirá-la de lá, vem o relato dela sobre a retirada, a chegada na França e o que aconteceu depois. É um relato chocante, que ele não é mais violento ainda, porque a gente já sabe de antemão que ela conseguiu escapar, porque é ela quem escreve o livro, mas é um relato absolutamente terrível, tanto sob o ponto de vista da nossa compreensão do que acontece com aqueles que se deixam cooptar e passam a ver a situação como ideal, como importante, sem conseguir enxergar, pelo menos de acordo com o nosso pensamento ocidental, o que está acontecendo, quanto daqueles que, ingenuamente levados a aceitar, né, essa possibilidade, ao se darem conta de onde estão e com que propósito estão, também se dão conta que dificilmente conseguirão escapar. Então são vidas que estão marcadas, tanto faz que seja uma escolha confirmada, como uma escolha arrependida, né? Eu digo tanto faz confirmada porque na sequência do relato ela diz que pouco tempo depois soube que 2 dos meninos tinham morrido, evidentemente, naquele tipo de vida, e do outro ela nunca mais soube alguma coisa. Então fica aqui a sugestão de leitura de Nas Sombras do Estado Islâmico, Confissões de uma Arrependida, de Sophie Kazik, editora best-seller. Aqui no Brasil, o livro editado em 2016. Boa leitura, boa reflexão.